E aí, pessoal, agora é tudo Cruzeiro. A atenção do Grêmio, a lista de relacionados, o time definido, quem ganha força interna no ambiente tricolor e quem perdeu. E está confirmado na própria lista. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero a atenção de vocês aos metais Thalita. Essa linha é a linha Black dos metais Thalita, linda linha para você ter na sua casa se você está precisando de uma torneira para o banheiro, para a cozinha, tá aí a solução. Metais Thalita, 10 anos de garantia. Chegue na loja, todas as lojas do segmento tem metais Thalita. Chegue lá e diga: eu quero metais Thalita. Essa é a jogada. Então, fique com metais Thalita. Gente, é importante a gente salientar algumas curiosidades saídas da lista de relacionados. Agora acabou, não tem mais treinamento, o Grêmio está definido, o jogo é contra o Cruzeiro, tem hora e data marcada. 16 horas deste domingo, lá no Independência. Não tem o que fazer, tem que ir para o jogo. O Grêmio, que viajou nesse sábado, volta logo depois do jogo, na madrugada o Grêmio volta pro hotel, toma banho e tal, já pega um avião e volta perto da meia-noite de domingo, depois do jogo. Esperamos que num ótimo clima. Mas o Grêmio teve relacionados os jogadores hoje, o Roger divulgou isso, e a gente vai falar aqui de algumas curiosidades dessa lista e, obviamente, também falar do time que está definido. A lista tem Breno e Gabriel, aqui nenhuma surpresa. Os laterais são Diogo Barbosa, Rodrigo Ferreira e Thiago Rosa. Ou seja, o Thiago é a opção, o Rodrigo é o único lateral direito, o Edilson segue fora. O Diogo Barbosa será o titular com o Rodrigo do lado direito. Como o Grêmio relacionou para zagueiro também o Tonhão, se o Rodrigo tiver alguma dificuldade, o Tonhão vai lá e compõe a lateral direita. Os zagueiros são Bruno Alves, o Jeromel, o Natan e o Tonhão. Quem ganhou muito espaço aqui, a gente pode confirmar nas listas, é o Natan, né? O Natan hoje é o zagueiro reserva. Se o Bruno tiver alguma dificuldade, como teve aquele tornozelo dele ali que deu um susto, o Natan ia para o jogo. O Natan que fez o campeonato regional pelo Aimoré e o Roger está muito satisfeito com o que ele está produzindo. Muito satisfeito. Um zagueiro que está ganhando muita confiança interna. São dois jogadores da base que ganham muita confiança interna e estão claramente colocados a partir das relações que estão sendo feitas pelo técnico Roger. Primeiro é o Natan. E depois o Sarará, você vai entender. Bitelo, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos e Vijaçante. Esses são os volantes relacionados. Aqui uma curiosidade definitiva. Vocês lembram da notícia da semana que eu coloquei para vocês lá no início, lá na terça-feira, ou segunda-feira, eu acho, que o Friso tinha sido encostado. Tá aqui a confirmação. No primeiro jogo veio o Sarará, não vem o Friso. Sinto falta mais uma vez do Fernando Henrique não tá aqui. Tá? O Bobson já não estava nos planos, agora o Friso não está nos planos, o Fernando Henrique que está nos planos, mas nunca está sendo relacionado. O Fernando Henrique é o último dos volantes, esses que estão à disposição, e aí Sarará ganha força com o Roger. Já entrou em alguns jogos e vai ser o jogador, o primeiro volante a ser mexido aqui. Se o Roger precisar de mais força ali na do Lucas Silva, vai Sarará. Ele ganha moral, ganha dentro desse contexto cada vez mais uma condição de protagonismo. Me parece muito claro que o Sarará é o escolhido do Roger. Os meias relacionados, Benítez, Gabriel e Campaz. Aí entrando também nessa linha, se o Roger precisar um pouquinho mais do lado ofensivo, eu não tenho certeza quem que entra. Se entra o Gabriel ou o Campaz. O Benítez, me parece, só se o Grêmio precisar muito avançar. Muito disso. Então, aqui, nesses meias relacionados, eu já não tenho tanta convicção assim de quem pode ser a solução. Esperava muito que o Gabriel fosse, mas o Grêmio parece estar esperando um pouco mais do Gabriel, tá deixando ele andar um pouquinho mais para que ele dê essa condição aí de resposta dentro do campo. Os atacantes, o Diego Souza, o Gabriel Teixeira, o Elias, o Elkson,
o Janderson e também o Ricardinho. Então o atacante tem bastante, lembrando que o Grêmio joga com Elias pela direita, com o Diego Souza por dentro e com o Gabriel Teixeira pelo lado esquerdo, o Biel. E aí ficam no banco o Elkson, o Ricardinho e o Janderson. A chance do Ricardinho entrar me parece pequena, porque o Elkson é a primeira opção em caso do Grêmio ter algum tipo de dificuldade, mas nós vamos falar do time titular agora. E algumas curiosidades do time titular também, porque eu tô com uma dúvida com relação ao lado que vai jogar o Elias. Então, como observações, o Ferreira e o Edilson seguem fora porque estão lesionados, o Walter Kahneman também, o Nicolas não está porque está suspenso, e aí o Thiago Rosa entrou naturalmente no lugar dele, que eu já relatei ali quando falei da lista. Então, lesionados, o Grêmio está quase com um grupo fechado, se deem conta disso. Ferreira e Edilson, que voltam, são em tese titulares, o Kahneman que volta e é titular, e mais 2 jogadores que foram contratados. Eu já falei isso algumas vezes, se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso, mas o Guilherme, né, que veio do mundo árabe e assim que abrir a janela ele é contratado, já está contratado, e o Tassiano que está voltando. São os 2 reforços que o Grêmio vai ter no meio do ano. E acabou. É esse o grupo. Por isso a importância do jogo contra o Cruzeiro e o parâmetro. Aquele vídeo que eu fiz pela manhã é o parâmetro. Qual é o parâmetro para o enfrentamento? O Grêmio precisa disso. E esse, para mim, é o ponto principal dessa conversa. Vamos para o time titular do Grêmio. E a minha principal dúvida, a pulga que está atrás da minha orelha. Tô perdendo os cabelos por isso. Breno, Rodrigo, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Vigia Sante centralizado. Lucas Silva pela direita, Bitelo pela esquerda. E os nomes são esses. Elias, que é um jogador que ganhou muita confiança do treinador. Biel e também o Diego Souza. Minha dúvida. O Giovani, lateral direito. Lembrando que o adversário joga no 3-4-3. O lateral direito do Cruzeiro joga avançando. É menino forte e ele vai para frente. Ele empurra o lado direito para frente. Não sei. E aí está a minha dúvida. Por isso que eu quero colocar para vocês. Se Elias não vai jogar pelo lado esquerdo. Os nomes são esses. Mas talvez o Biel jogue cuidando do lateral esquerdo, que é mais construtor, e o Elias, em razão desse processo de força do lateral direito, não jogue pelo lado esquerdo. Essa é a minha dúvida, mas isso, sinceramente, a gente só vai saber quando a bola rolar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.